Ô pessoal, vamos lá para quem está no replay. Hoje iremos trabalhar o nosso manual de contabilidade prático para advogados. Estamos aqui na primeira parte do livro, então você que vai assistir aí, fique comigo que hoje eu irei falar sobre a tributação da advocacia autônoma. Quero abordar aí pelo menos as questões da tributação municipal. E para aqueles que estavam comigo há uns instantes atrás, tivemos aqui uma queda no sinal da internet. Por essa razão eu resolvi, para não comprometer o vídeo, tá? Eu resolvi fazer o que? Eu saí da live e entrei novamente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Doutora Laura, seja muito bem-vinda. Doutora Graziela, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos compartilhando com os amigos, tá? Pega o aviãozinho aí, mande aí para pelo menos 5 amigos, para que eles possam também ser impactados com essa informação, que é uma informação relevante e que vai trazer ali esclarecimentos pontuais, beleza? Então vamos lá. Para aqueles que chegam agora, então iremos trabalhar, né, o manual de contabilidade prático para advogados. Peço desculpas aí ao Dr. Carlos, a doutora Alda, que de fato essa internet aí tem trazido alguns problemas para nós. Bom, e o que nós vamos trabalhar hoje? A primeira parte do livro, ele aborda na verdade 3 capítulos, tá? Sendo que a ideia é trazer o quê? Apresentar, na verdade, argumentos e fundamentações que tratam diretamente com o quê? Com o divisor de águas, tá? E o que vem a ser esse divisor de águas? É ali a comparação entre a tributação da advocacia autônoma e ali da advocacia jurídica, ou seja, a sociedade individual de advocacia ou a sociedade de advogados, ok? Legal. E aí, a ideia é apresentar isso de uma maneira que fique muito simples do ponto de vista matemático, ou seja, é como se fosse um débito e crédito. O que eu quero trazer é que você vai ter a nítida missão de compreender, nítida missão não, a compreensão de você entender o que é a tributação da advocacia autônoma e o que é a tributação da advocacia jurídica. E você vai perceber que nós temos uma economia aí por volta de 25% a 26% daquilo que nós recebemos, ok? Então vamos lá. Então num primeiro momento, a gente precisa estabelecer o quê? Alguns pontos importantes. E o primeiro deles nós iremos iniciar, tá, essa jornada juntos, tá? Mas eu quero que vocês saibam que a ideia aqui não é esgotar o tema, tá? É um bate-papo, é um material que nós queremos deixar como conteúdo para compartilhar para os demais colegas, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é aplicar ensinamentos que vão mudar o jogo. Como todo negócio, o que nós buscamos e perseguimos são os lucros, porque a tributação não é incidente sobre lucros, ou seja, eles são isentos e não tributáveis, percebe? E por conta disso, a importância de nós trabalharmos uma série de outros antecedentes para que a gente consiga obter ali o resultado que são os lucros, né, ali distribuídos a quem? Ao sócio daquela sociedade de advogados ou o titular daquela sociedade individual de advocacia. Beleza? Dr. Marcelo Machado, bom dia a todos, excelente dia, meu caro. Tem uma pergunta também na live anterior que deu esse problema. Alguém me fez uma pergunta sobre a tributação na esfera previdenciária, trabalhando aí com o órgão federal, e ao final eu vou já responder. Mas a gente vai continuar aquele cronograma de apresentar ali o tema e depois ter uma live só para tirar dúvidas. Legal? Então vamos lá. Então a ideia aqui é simplificar, é trazer aqui um material que, embora o nome me pareça muito simplório, arroz com feijão, é demonstrar para vocês que no primeiro momento é necessário que a gente aprenda a fazer o básico bem feito, né? Eu sempre trago uma metáfora que não dá para se andar numa Ferrari sem antes ter, né, a maturidade de andar num carro popular. Ou seja, realmente você vai causar um acidente porque você não conhece ali as ferramentas ou você não vai aproveitar, digamos assim, de toda a potência que uma Ferrari tem porque você não tem esse conhecimento. Beleza? Eu acho que isso na prática mostra muito pra gente. Mas é isso aí. Chega de blá blá blá. Bora aqui falar.
Então, eu vou alterar aqui para dia 4/5 o nosso primeiro tema, e hoje eu vou falar sobre a tributação, tá, do advogado autônomo. Então, comecemos. O advogado autônomo, ele está sujeito ao quê? À tributação municipal. Ele é considerado pela administração pública do município como um contribuinte individual. Logo, toda vez que ele presta serviços dentro da advocacia, ou seja, serviços advocatícios, ele gera ali o que nós chamamos de fato gerador. Então, qual a primeira providência e a incidência que o advogado autônomo tem perante esse ente da administração? Ele é obrigado a proceder com um cadastro, tá, de contribuinte mobiliário, o chamado CCM. Tá? Esse cadastro ele tem por finalidade o quê? Conhecer o advogado, mostrar qual é a tributação que ele está sujeita e permitir que ele faça os recolhimentos para aquele ente da administração pública de uma maneira correta, ok? 2. Essa tributação ela vai ocorrer de duas formas. A mais usual, um percentual entre 2% a 5%, é o que estabelece a Constituição Federal. Então vai ter prefeituras que, na grande maioria, são 5%, mas vai ocorrer prefeituras com 3%, com 3,5%, com 2,5%, depende da região do estado onde você está inserido, ok? A segunda forma é que você pode ser tributado de uma forma fixa. Então a prefeitura estabelece um valor fixo, tá? E você acaba pagando, né, essa, digamos assim, essa tributação do ISS de forma fixa. Então, o ISS é um imposto sobre serviço, conhecido como ISSQN, Imposto de Serviço de Qualquer Natureza. Então, no nosso serviços advocatícios, tá? Legal. E aí, o que a gente tem que pensar em relação à tributação, digamos, da pessoa física em relação ao município? Tá. Duas coisas. Primeiro, quando você presta serviço, o município ele pode te permitir uma isenção. Por que ele pode te permitir uma isenção? Para aqueles casos, por exemplo, da jovem advocacia. Aquele advogado sai da faculdade, muitas vezes realmente com um conhecimento zero prático, né? Por mais que ele tenha feito estágio, ele conhece da matéria da qual ele milita, mas ele não conhece a parte prática e estrutural, principalmente contábil e também fiscal. E aí logo ele acaba caindo na omissão, não sabe como tributar e deixa de fazer coisas importantes, como por exemplo, ele deixa de levar aquela receita para um carnê-leão, tá? Porque uma vez que ele é um contribuinte individual, pense o seguinte, ele é considerado um contribuinte individual. Logo, qual é o fato gerador? Prestação de serviço. Qual é a base de cálculo para o imposto? Ali os rendimentos auferidos. O termo jurídico adequado é salário base. Então imagine que eu tenho um salário base de R$10.000 e tenho uma alíquota do ISS, do Imposto sobre Serviço, de 5%, logo eu vou ter uma guia municipal de recolhimento, que normalmente vence todo dia 10 ao mês subsequente, né, ao término do mês anterior, no valor de R$500. Quer dizer, então, já olhando para esse aspecto, já me parece oneroso, tá? Então existe uma possibilidade de você ter uma isenção, mas para isso você acaba tendo que conceder informações para o fisco que vai te fiscalizar, porque nós estamos num sistema que nós chamamos de sistema declaratório, né? É isso que prevê o Código Tributário Nacional. Então, se você é um contribuinte individual, perfaz, né, todos esses requisitos, logo você, numa relação entre advogado pessoa física e um advogado e um cliente pessoa física, aquilo que você receber, você deve, na esfera federal, levar para o carnê-leão. E isso está previsto em várias instruções normativas que vêm atualizando, né, e dispositivos da Receita Federal. E o que se enxerga ali? Eu devo pegar os 10 mil, lançar lá como uma renda oferida dentro do mês, e vou abater aquelas despesas que são relacionadas, tá,
aquela demanda judicial ocorrida dentro do mês, ou uma, ou duas, ou três, e eu vou abater isso, ok? O resultado pode ser a antecipação de um DARF com código 0190 a título de imposto de renda retido na fonte. É outro tema que eu vou falar, hoje nós estamos falando de ISS, tá? Mas vai ocorrer essa situação. Então eu tenho que levar essa tributação para o Carnê-Leão. De outro lado, quando eu presto serviço para uma outra pessoa, só que não física e sim jurídica, tá? Uma sociedade individual de advocacia, uma sociedade de advogados, ou até mesmo, tá? Uma empresa de direito privado de vários segmentos, tá? O que acontece ali que nós devemos fazer o exercício? Ela tem por obrigação reter aquele imposto que eventualmente, tá, o advogado autônomo está sujeito. Por quê? Ela é solidária. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reter aquele imposto, vai te pagar o líquido. Então, se eu fizesse só a conta matemática do município, ela te pagaria R$ 9.500, usando esse exemplo dos R$ 10.500 ela recolheria em nome da tua pessoa física, de acordo com o número de contribuinte que você tem naquele município, porque você vai ser cadastrado, e justamente fazer o recolhimento em seu nome. Uma vez que, pense o seguinte, por que deve ocorrer dessa maneira? Quem é o tomador de serviço, presume-se a Receita que tem o dinheiro em mãos. Logo, é ele que está contratando. Percebe? Então, se ele está contratando, presume-se que ele tem o dinheiro para pagar. Então, se ele dá o dinheiro ali ao advogado, corre o risco do advogado não pagar. Então, por isso que eles retêm essa parcela que vai ser recolhida a favor daquele prestador de serviço. Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? Se estiver fazendo sentido aí, vai colocando aí pra gente, dando continuidade. Coloca um joinha aí que tá tudo certo. Bom, então vamos lá. Enquanto vocês colocam o joinha, isso é o que prevê a legislação municipal, tá? Então, dentro desse exemplo, fazendo aqui um resumo, um apanhado para nós caminharmos para o próximo tema, que trataremos uma parte hoje e o restante amanhã, o que acontece? O que eu tenho que falar para vocês como resumo? E vocês precisam estar atentos. O advogado autônomo deve, por uma questão de obrigação, não quer dizer que isso é feito, tá? Fazer o seu cadastro de contribuinte mobiliário junto ao município aonde ele presta o serviço, onde ele está estabelecido, ok? Tá. 2. Ele está sujeito a alíquotas que vão de 2% a 5%. Isso que prevê a Constituição Federal a título do ISS-QN, Imposto do Serviço de Qualquer Natureza, o nosso serviço advocatício. Ou um valor fixo correspondente, tá? Por que correspondente? Porque esse valor fixo ele não pode representar mais que 5%. Né? Não faz sentido, tem que ser de 2% a 5%. Então tem que tomar cuidado se o valor que é apurado acaba não sendo ali maior. Da mesma forma, você tem a possibilidade de obter ali uma isenção por um determinado período. Ou então uma redução ali por um período, como ocorre conosco na OAB. Ocorreu, na verdade, né? Então, quando você se torna estagiário, você paga lá uma anuidade X. Você se formou, obteve ali o deferimento do exame da Ordem dos Advogados e começa a pagar a anuidade, você não vai diretamente pagando 100%. E sim, você vai tendo uma crescente depois de 5 anos. Logo, você tem ali a sua mensalidade, né? A sua anuidade integral. Beleza? Então, é isso que nós precisamos saber, que há também uma relação entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, quando tem pessoa física, ele vai nos levar por uma obrigatoriedade que aí está na esfera federal. E quando nós terminarmos o contexto das 3 tributações que o advogado está sujeito, da qual eu já adianto, imposto municipal, previdenciário e imposto de renda da pessoa física, tá? Então, quando terminar esse exemplo, aí fica mais evidente o porquê que eu devo transmitir as informações para o Carnê-Leão, para fins de cumprimento de norma, e também, tá, porque que a pessoa jurídica, em via de regra, deve reter ali aquele imposto do qual eu estou sujeito. Desde que, se eu apresento ali o comprovante que eu tenho um cadastro
e que eu vou pagar, isso vai de cada município, que eu vou pagar a parte, você isenta a pessoa jurídica dessa retenção, ok? Então, legal. Pessoal, qual que é o próximo tema de amanhã? O imposto previdenciário, tá? Ou seja, ali o INSS. E aí, o que nós vamos fazer aí em relação a isso? Como é um tema também que traz uma série de particularidades, e para que a gente possa dividir por blocos, eu vou tratar ele amanhã, até porque nós combinamos que a dinâmica dessa live será o quê? Em torno de 15 minutos, um mínimo 15 minutos, pode ultrapassar, pode virar meia hora, como pode ser uma hora, vai depender do tema, mas a minha ideia não é ocupar muito o tempo de vocês e facilitar para aqueles que estão no replay, de repente ver num outro momento, talvez com ritmo acelerado, né? Eu pretendo colocar no YouTube também, então eu vou compartilhar o link com vocês para que a gente possa acessar essas informações. E ao final desse módulo, né, dessa primeira parte, eu quero abrir para dúvidas. Então eu vou perceber aí no decorrer do nosso direct, tá? Quem tiver dúvidas sobre a live de hoje, vai lá no meu direct, tá? Eu vou ver se eu peço também para colocar um post ou um stories com as perguntas, mas vai no meu direct e faça a pergunta lá. Por quê? Porque a tua pergunta, além de importante para você, é importante para os demais colegas. Então, de repente eu faço uma live, esgoto o tema Imposto Municipal, ISS, e vamos para as dúvidas. De repente, neste caso, eu acho que dá para trabalhar o ISS, a Previdência, o Imposto de Renda, trazendo exemplos práticos, e aí nós abrimos uma live só para dúvidas. E aí, o mínimo 15 minutos, se as dúvidas estender, nós ficamos aí o tempo que for necessário para esclarecer as dúvidas. E aí depois nós pularemos para a segunda parte do livro. E assim nós vamos trabalhando esse contexto. Dr. Marcelo Machado diz aqui, faço carnê-leão, recolho IR e INSS, mas não sabia que tinha que recolher o ISS. Sim, doutor Marcelo, isso é uma obrigatoriedade, tanto no município quanto na esfera da União e na autarquia, né, no caso federal do INSS, nós somos considerados como contribuinte individual. Então, se nós somos considerados como contribuinte individual, eu tenho que ter o meu cadastro de contribuinte mobiliário junto à prefeitura, onde eu exerço, né, a minha atividade, onde eu estou estabelecido, onde eu resido, né? E em tese é isso. Então, pense o seguinte, ele serve para, de repente, dar uma isenção, eventualmente algumas prefeituras, para o advogado autônomo, permite que ele faça um RPA, que é um recibo de prestação de serviço autônomo, permite fazer notas fiscais avulsa, então tem prefeituras no Brasil que permite você fazer a nota fiscal avulsa, você se cadastra no sistema eletrônico de emissor de nota fiscal, e aí você tem essa possibilidade. Isso engrandece ainda mais, né? Dá um pouco mais de valor ao advogado autônomo. Eu percebo que nós, como advogados, eu também sou advogado, e eu percebo que muitas vezes, quando eu me apresentava como pessoa física, me parece que há um descrédito, né? Talvez por alguns colegas não prestarem atenção, ou melhor, não prestarem contas, não derem atenção aos seus clientes, isso gera um desconforto. E parece que o cliente ele já veio com um pouco, sei lá, com o pé atrás, né? Então, não é essa a nossa intenção. Esclarece sua dúvida, Marcelo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Uma colega, não vou lembrar o nome, mas amanhã eu trago, tá? Ela me perguntou a seguinte situação, em relação à parte previdenciária, tá? Então, como amanhã é o tema, mas só para não deixar ela sem resposta, ela disse que ela sofre retenção na fonte quando ela vai receber ali os destaques dos seus honorários contratuais e os eventuais ali, digamos, de sucumbência, tá? Então, via de regra, existe a possibilidade de pagar 3%, isso está previsto, salvo me engano, acho que no artigo 27 da Lei 10.833 de 2003,
Eu não me lembro se essa lei específica abarca, tá, a pessoa física. Eu tenho certeza da pessoa jurídica, que é o que nós acompanhamos diariamente. Mas o da pessoa física, eu vou me debruçar, vou consultar, e aí eu trago essa informação amanhã. Mas via de regra, quando ela retém esses 3%, isso não te isenta de declarar e fazer esse ajuste lá na declaração de imposto de renda de ajuste anual, que é o que nós estamos vivenciando agora, tá? Então, vai até 31 de maio a entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, não te isenta, tá bem? Então, se houve uma retenção de 3% e você estava incidente com 27,5%, logo, né, você tem essa diferença a levar para tributação. O que vai acontecer? Você vai levar o montante que você recebeu, o montante, vai apresentar o montante que você pagou antecipado, e aí o resultado vai ser apurado naquele momento, ok? Mas aí eu trago isso com maior profundidade para você. Pessoal, então é isso daí. Quero agradecer a todos aqui e quero fazer um pedido. Pessoal, se vocês acham que isso é interessante, tá? Que esse conteúdo é relevante para vocês, compartilha com os amigos, convida, pega o nosso post da live e compartilha, pega o aviãozinho e compartilha com os colegas. Veja, esse livro, Manual de Contabilidade Prático para Advogados, ele foi comercializado a R$ 77,00. É um livro que contém 202 páginas, tá? Aqui eu narro de uma maneira muito simples toda a trajetória do advogado, tá? Claro, aqueles grandes escritórios já com uma receita, uma estrutura muito bem formada, não tem o exemplo dele aqui. Mas para aquele jovem advogado, o que eu chamo presa, né? Aquele advogado que às vezes é ele mesmo, ou ele mais uma estagiária, uma secretária, ou ele mais, sei lá, 2 advogados, 3 advogados, né? Quer dizer, aquele escritório pequeno e médio, esse livro é para ele, é para você. Então, eu trago aqui uma série de conteúdos que a gente vai seguindo através desses passo a passo, porque tem uma ordem cronológica. E aí, ao final, a ideia é trabalhar as dúvidas. Então, por exemplo, nesse livro tem uma parte que nós temos as 50 principais dúvidas. Hoje, eu já posso dizer que já são até mais, né? Então, eu estou desenvolvendo mais 3 capítulos, que eu devo lançar em julho, né? Que são experiências que eu estou tendo na relatoria da OAB aqui do Estado de São Paulo, que estão me permitindo, além de aprender coisas novas, está me permitindo praticar algo que eu já vinha fazendo. Então isso me torna melhor ainda no que eu faço, tá? Isso para mim faz todo sentido. Então, pessoal, o que a gente deve pensar é o seguinte: compartilha com os colegas, tá? Esse post da live, todo dia então a gente menciona, compartilha, para que a gente possa trazer um número maior de pessoas, ok? Então a gente iniciou basicamente hoje o tema. Então amanhã temos a parte previdenciária, de repente na sexta-feira a parte do imposto de renda. E aí na segunda-feira nós iremos trabalhar exemplos práticos e aí na terça-feira abrimos para as dúvidas. Ok? Fechamos isso? Legal. Aí vamos para a segunda parte do livro e aí eu vou passando esse cronograma para vocês ponto a ponto. Beleza? Pessoal, um dia abençoado, tá? Aqui em São Paulo, capital, tá chovendo, mas para aqueles que estão aí naquele sol raiando, tem um dia extraordinário, e para aqueles que não, também um dia extraordinário, e bora lá, tá? Vai conseguir sim, doutora Jéssica, tá? Eu vou deixar gravado, esse material também vai fazer parte de um curso que eu pretendo fazer adiante, e também vai fazer parte de blocos do livro. Eu quero disponibilizar nessa nova versão, ou talvez no volume 3, eu vou pegar parte desses vídeos, vou tratar, fazer a devida edição, e aí eu vou disponibilizar como bônus no livro. Então, cada parte eu quero deixar um conteúdo, eu particularmente conversando com a minha audiência. Para quê? Para que eles possam saber o que eles estão lendo no livro e identificar para se eles estão compreendendo. E é um livro de cabeceira, né? Não tenha dúvida, tá? Ok? Então, pode assistir, doutora, estamos juntos. Compartilhe com o pessoal e a gente se vê amanhã às 9h09. Abraço, tchau, tchau!